Já parou para pensar que muitas vezes o arrependimento vem para quem não soube te valorizar enquanto tinha a chance? Você já deve ter se dado conta de que, por mais que se esforce, algumas pessoas simplesmente não veem o seu valor. Mas e se eu te dissesse que, com base no estoicismo, você pode se tornar alguém que não apenas é respeitado, mas que faz com que o arrependimento surja em quem te ignorou? A verdade é simples. Enquanto você tenta agradar e conquistar a atenção daqueles que não te valorizam, você acaba se distorcendo. No entanto, as atitudes estoicas podem mudar esse jogo. Quando você começa a adotar comportamentos baseados na autossuficiência e no autocontrole, o valor que os outros atribuem a você muda radicalmente. Você se torna alguém que não pode ser ignorado. A atração que os outros sentem por você não vem de um esforço constante para agradar, mas de sua força interior. Ao aplicar atitudes estoicas, você começa a mostrar que seu valor não depende da aprovação de ninguém. As pessoas ao seu redor começam a perceber que, sem sua presença, algo está faltando. E é aí que o arrependimento começa a surgir. No estoicismo, o foco está em controlar suas próprias reações e manter sua paz interior, independentemente do que aconteça ao seu redor. Quando você começa a viver de acordo com esses princípios, as pessoas que antes não te valorizaram começam a sentir a ausência de sua energia. Elas percebem que perderam alguém que era essencial em sua vida e o arrependimento começa a aparecer. O que você talvez não tenha notado é que, ao se tornar uma pessoa mais autossuficiente emocionalmente, você cria uma aura de respeito e admiração. Você não precisa provar nada para ninguém. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Tornar-se alguém que, sem fazer nada, conquista mais respeito do que jamais imaginou. É fácil cair na armadilha de tentar agradar os outros, especialmente quando buscamos aceitação ou reconhecimento. O que muitas pessoas não percebem é que o verdadeiro respeito vem daquilo que você representa, não do que você faz para os outros. E esse é o grande ponto do estoicismo. Ao adotar certas atitudes, você cria um ambiente onde as pessoas começam a perceber de maneira natural o seu valor. Mas o que são essas atitudes? Elas não são grandes gestos, mas sim uma série de ações cotidianas que mostram que você se importa com você mesmo antes de qualquer outra coisa. Quando você começa a aplicar essas atitudes estoicas, se afasta da necessidade constante de validação e se torna mais centrado. Isso, inevitavelmente, faz com que os outros percebam que você não é alguém que eles podem manipular ou desvalorizar. Uma dessas atitudes é a autossuficiência emocional. Quando você não depende da validação do outro para se sentir bem, você se torna mais sólido emocionalmente. Isso cria uma atração silenciosa, uma força que só pode ser vista quando você se afasta da necessidade de ser aceito. Ao ser emocionalmente independente, você cria uma aura de respeito. E aqueles que não te valorizaram começam a perceber isso. O controle das emoções é outra atitude fundamental. No estoicismo, você aprende a não reagir impulsivamente às situações. Essa calma e autocontrole fazem com que você seja visto como alguém maduro e equilibrado. Quando você permanece tranquilo diante das adversidades, as pessoas ao seu redor começam a ver que você é alguém raro, alguém que não pode ser facilmente abalado. O mais interessante é que, ao adotar essas atitudes, você acaba despertando um sentimento de arrependimento nas pessoas que não te valorizaram. Elas começam a perceber que, ao te ignorar ou não te dar o valor devido, perderam uma pessoa que poderia agregar muito à vida delas. E esse arrependimento, muitas vezes, vem tarde demais. Havia um homem chamado Miguel, que durante anos se dedicou a agradar todos ao seu redor. No trabalho, com os amigos e principalmente em seus relacionamentos, ele se esforçava ao máximo para garantir que as pessoas gostassem dele. No entanto, ele nunca recebeu a valorização que esperava.
As pessoas estavam acostumadas com sua disposição em agradar, mas ninguém realmente o via como alguém fundamental. Miguel, então, se deparou com o estoicismo e decidiu mudar sua abordagem. Ele começou a aplicar as atitudes que o filósofo Epicteto ensinava: controle emocional, autossuficiência e, acima de tudo, o desapego da necessidade de agradar. Ele parou de ceder o tempo todo, começou a se valorizar mais e a mostrar seus limites. O que ele não sabia é que essa mudança teria um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Com o tempo, Miguel começou a perceber que, ao se distanciar emocionalmente de certas expectativas, as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente. Elas o respeitavam mais e, em muitos casos, começaram a sentir sua falta. Aqueles que antes o ignoravam começaram a procurá-lo, buscando sua opinião e até mesmo querendo estar em sua presença. Miguel havia se transformado em alguém que não precisava mais correr atrás da validação alheia. Um dia, um de seus colegas, que sempre o havia desvalorizado, se aproximou de Miguel e, com um sorriso sincero, pediu desculpas por não tê-lo dado o valor que ele merecia. Ele reconheceu que só agora, ao ver a confiança e o equilíbrio que Miguel havia conquistado, entendia o quão valioso ele era. Essa cena foi um marco para Miguel, pois ele sabia que a mudança que ele havia feito não era só interna, mas também refletia a forma como as pessoas o viam. Miguel aprendeu que, ao aplicar os princípios do estoicismo, ele não só encontrou paz interior, mas também fez com que aqueles que o desvalorizavam começassem a sentir o peso do arrependimento. Ao parar de se esforçar para agradar, ele passou a ser respeitado de maneira genuína, e o arrependimento chegou para quem não o havia visto com os olhos certos. Com o tempo, Miguel notou algo que ele não esperava. As pessoas começaram a questionar suas próprias atitudes em relação a ele. Seus amigos e colegas começaram a demonstrar sinais claros de arrependimento por não tê-lo valorizado antes. Eles viam a confiança e o equilíbrio que ele havia conquistado e começaram a perceber que ele não era mais a pessoa fácil de manipular ou a quem poderiam pedir favores sem pensar. Essa mudança gerou um choque de consciência nos outros, principalmente em quem antes não lhe dava o valor merecido. Eles passaram a se perguntar: como foi que não percebi o quanto ele era valioso? A resposta estava clara, mas difícil de aceitar. Quando Miguel começou a se valorizar mais e a adotar uma postura firme, ele deixou de ser uma presença passiva e se tornou alguém indispensável. Aquele que antes era visto como alguém simples, sempre disponível, agora estava em um nível onde seu tempo e sua energia eram preciosos. As pessoas começaram a ver sua importância e o arrependimento surgiu para quem não havia dado a devida atenção. Esse choque foi tão forte que, para alguns, o sentimento de perda tornou-se quase palpável. Eles se viam diante de uma pessoa que agora se respeitava profundamente, e isso gerava uma sensação de inadequação neles mesmos. O que Miguel aprendeu foi que, ao mudar sua própria percepção de si, ele começou a mudar a percepção dos outros também. Ao praticar o desapego, ele permitiu que os outros sentissem a falta de sua presença de forma genuína. Essa ausência, que antes parecia insignificante, agora se tornava um espaço que ninguém mais podia preencher. O arrependimento se instalou quando as pessoas perceberam que Miguel não estava mais à disposição deles da mesma maneira de antes. Esse choque de consciência se tornava mais forte à medida que os dias passavam. Quem antes o desvalorizava estava agora se esforçando para se reconectar com ele. Mas Miguel já havia entendido a lição. Quando você começa a se valorizar, o arrependimento vem de quem não soube te dar o devido valor enquanto podia. Com o arrependimento tomando conta das pessoas ao redor de Miguel, ele percebeu que sua presença, agora, estava sendo tratada com muito mais cuidado e respeito. Aqueles que antes o ignoravam começaram a demonstrar um comportamento diferente.
mensagens, convites e uma atenção que ele não tinha antes. Porém, Miguel sabia que isso não significava que ele deveria voltar atrás em sua mudança. Era um teste. Ele notou uma estratégia sutil sendo usada. Algumas dessas pessoas começaram a agir como se quisessem recuperar o tempo perdido, mostrando arrependimento de forma indireta. Mas Miguel, em sua nova postura estoica, não cedeu à tentação de abraçar essa atenção de forma imediata. Ele sabia que, se voltasse a agir como antes, poderia abrir espaço para os mesmos padrões desrespeitosos. Ao invés de se apressar para preencher o vazio criado pela ausência dele, Miguel aplicou o princípio estoico da resiliência emocional. Ele manteve sua calma, não se deixando levar pelas emoções que os outros queriam que ele sentisse. Ele não se precipitou, não se mostrou desesperado para ser necessário novamente. Em vez disso, manteve sua postura firme e digna, o que fez a atração e o respeito virem de maneira mais genuína. Essa provocação emocional, que inicialmente parecia ser um jogo, na verdade, era uma oportunidade de testar a força interior que Miguel agora possuía. Ele não precisava mais correr atrás de ninguém, nem tentar forçar relações que antes não tinham a profundidade necessária. Ele se tornou um reflexo do que significava ser alguém que tem autoestima e integridade. Por fim, Miguel percebeu que, ao não ceder a essa provocação emocional, ele estava, de fato, criando a distância necessária para que os outros percebessem o valor real que ele tinha. Ele não era mais alguém à disposição de quem o desvalorizava. Ele havia se transformado em alguém que, com sua própria presença, despertava um respeito natural. E a provocação emocional, mais do que um teste, foi a chave para o reconhecimento verdadeiro de seu valor. Miguel aprendeu uma lição importante ao longo de sua jornada. O verdadeiro respeito não vem da tentativa de agradar ou da busca incessante por aprovação. Ao adotar atitudes estoicas, ele se tornou mais do que uma pessoa que era aproveitada pelos outros. Ele se tornou alguém essencial, alguém que não podia ser ignorado sem consequências. O respeito genuíno começa quando você se valoriza e mantém sua integridade, independentemente da opinião dos outros. O estoicismo ensina que a paz interior é mais poderosa do que qualquer esforço externo para agradar. Miguel entendeu que, ao controlar suas emoções e expectativas, ele não estava apenas se protegendo, mas também criando uma relação mais autêntica com os outros. As pessoas começam a perceber sua ausência quando você para de se submeter à busca constante por validação, e isso cria o espaço para o respeito e o arrependimento. As atitudes que Miguel adotou, como o desapego emocional e o autocontrole, não só o ajudaram a encontrar seu equilíbrio interno, mas também fizeram com que as pessoas que não o valorizaram antes começassem a perceber o que estavam perdendo. O arrependimento chegou tarde demais para muitos, mas Miguel sabia que ele não precisava esperar que os outros se sentissem culpados. Ele já havia conquistado algo muito mais importante: o seu próprio respeito. Quando você começa a aplicar esses princípios estoicos em sua vida, você cria uma aura de respeito que é natural e inabalável. As pessoas ao seu redor, mesmo que não percebam imediatamente, sentirão sua presença de forma diferente. Elas começarão a se dar conta de que te desvalorizar foi um erro, e o arrependimento surgirá por não ter te dado o valor que você merecia. O verdadeiro poder do estoicismo não está em mudar os outros, mas em mudar a maneira como você se vê e como se relaciona com o mundo. Quando você vive de acordo com seus próprios princípios, as pessoas ao seu redor começam a reagir a essa mudança. Você não precisa de ninguém para validar seu valor, porque a verdadeira valorização vem de dentro. E quando os outros perceberem isso, será tarde demais para voltar atrás.